Meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco em Tua presença com um coração humilde e cheio de fé. Senhor, em nome de Jesus, eu me aproximo de Ti confiando nas promessas do Salmo 91, porque a Tua palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente encontra proteção, livramento e paz. Pai amado, eu entrego diante de Ti toda preocupação, toda tristeza, toda angústia e todos os laços que tentam impedir a minha vida de avançar. Coloco em Tuas mãos tudo aquilo que está pesando em meu coração, tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho e tudo aquilo que somente o Teu poder pode transformar. Senhor, visita agora esta casa, esta família e esta pessoa que está ouvindo esta oração. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer medo, mais poderosa do que qualquer opressão e maior do que qualquer dificuldade. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda corrente invisível, toda palavra negativa lançada contra esta vida, toda obra das trevas, toda inveja, toda maldição e toda armadilha preparada pelo inimigo sejam desfeitas pelo poder do Deus vivo. Porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o Deus em quem eu confio. Pai, cobre-nos com Tuas asas. Que o Teu amor nos envolva e que a Tua fidelidade seja o nosso escudo. Ainda que muitas lutas tentem nos assustar, nós escolhemos confiar em Ti. Senhor, quebra os laços da tristeza, quebra os laços do desânimo, quebra os laços da ansiedade, quebra os laços da escassez, quebra os laços das enfermidades e quebra toda influência maligna que tenta roubar a paz desta família. Que o Espírito Santo visite cada coração agora. Que toda opressão seja substituída pela Tua paz. Que todo medo seja substituído pela confiança. Que toda lágrima seja transformada em esperança. Pai amado, se existe alguém ouvindo esta oração e carregando uma dor em silêncio, uma aflição que ninguém conhece, uma luta que parece impossível, que a Tua mão poderosa alcance esta pessoa agora. Porque a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, pois estamos guardados pelo Senhor. E eu declaro que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Nenhuma palavra de derrota terá a última palavra. Nenhuma corrente será mais forte do que o Teu poder. Nenhum laço permanecerá de pé diante da Tua presença. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. E sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Em nome de Jesus, nós entregamos esta oração em Tuas mãos e declaramos que a vitória vem do Senhor. Amém. Se você está fazendo esta oração com fé, escreva nos comentários: O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. E deixe também o nome de uma pessoa por quem você deseja orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu continuo em Tua presença, porque sei que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Neste momento, eu me uno em oração com cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Não importa o tamanho da luta, não importa quanto tempo essa batalha existe, eu sei que o Teu poder é maior e que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Pai amado, conforme está escrito no Salmo 91, Tu dás ordens aos Teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Por isso, eu peço agora, Senhor, envia os Teus anjos sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casamento, sobre os filhos, sobre os pais e sobre cada área da vida desta pessoa que ora comigo. Que todo ambiente carregado seja transformado pela Tua presença. Que toda porta fechada pelo inimigo seja aberta pelo Teu poder. Que toda corrente espiritual, toda tristeza profunda, todo peso que vem roubando a alegria e toda perturbação que tem tirado o sono sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Pai, eu Te entrego as preocupações financeiras. Quantas pessoas estão cansadas, sem saber como pagar suas contas, sem enxergar uma saída, mas eu creio que o Senhor é o Deus que abre caminhos onde não existe caminho. Abre portas de trabalho. Abre portas de prosperidade. Abre portas de oportunidades. Que nunca falte o pão sobre a mesa desta família. Senhor, visita também aqueles que estão sofrendo por causa de enfermidades. Tu és o Deus que cura.
Tu és o Deus que restaura. Coloca tuas mãos sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que aguardam exames, sobre aqueles que sentem dores no corpo e também sobre aqueles que carregam feridas na alma. Que toda enfermidade seja colocada diante da tua soberania. Que a esperança renasça. Que a força volte. Que a paz invada cada coração. Pai querido, quebra os laços da ansiedade. Quebra os laços da depressão. Quebra os laços do medo. Quebra os laços da angústia. Quebra os pensamentos negativos. Quebra todo sentimento de derrota. Quebra tudo aquilo que tem impedido esta pessoa de viver a alegria que vem do Senhor. Porque o Senhor é abrigo seguro. O Senhor é fortaleza. O Senhor é socorro presente nas horas difíceis. E mesmo quando as lágrimas caem, nós escolhemos confiar. Mesmo quando as respostas parecem demorar, nós escolhemos esperar em Ti. Mesmo quando tudo parece impossível, nós escolhemos acreditar que o Deus dos milagres continua operando. Senhor, renova as forças daqueles que já pensaram em desistir. Levanta aqueles que estão abatidos. Abraça aqueles que estão chorando em silêncio. E faz com que cada pessoa sinta agora o Teu amor, a Tua paz e a Tua presença poderosa. Porque aquele que se refugia em Ti encontra descanso. Aquele que confia em Ti encontra esperança. E aquele que permanece em Tua presença jamais será abandonado. Nós declaramos, pela fé, que toda obra do mal está sendo desfeita. Que toda prisão está sendo quebrada. E que uma nova história está sendo escrita pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, escreva nos comentários. Deus está quebrando todos os laços da minha vida. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a proteção do Senhor. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor é fiel e jamais abandona aqueles que colocam a sua esperança em Ti. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos cansados, preocupados e até sem forças para continuar. Quantas vezes o medo tentou dominar os nossos pensamentos, e as dificuldades pareceram maiores do que a nossa fé. Mas neste momento, nós levantamos os nossos olhos para Ti, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai querido, eu Te peço que visites agora cada coração que está acompanhando esta oração. Visita aquele que está sofrendo em silêncio. Visita aquele que perdeu a esperança. Visita aquele que se sente sozinho. Visita aquele que está enfrentando problemas dentro da família. Visita aquele que está sem trabalho. Visita aquele que está doente. Visita aquele que está cansado de lutar. Senhor, coloca Tua mão poderosa sobre esta vida e quebra toda corrente que impede esta pessoa de viver a paz que vem de Ti. Em nome de Jesus, eu declaro que todo espírito de confusão, toda divisão dentro dos lares, toda tristeza, toda opressão e todo sentimento de fracasso sejam lançados para longe. Que haja reconciliação nas famílias. Que haja paz entre marido e esposa. Que haja amor entre pais e filhos. Que haja união onde existiam brigas. Que haja perdão onde existiam mágoas. Pai, Tu conheces os sonhos que estão guardados no coração de cada filho Teu. Tu sabes das lágrimas derramadas durante a madrugada. Tu conheces as orações feitas em segredo. Tu conheces as preocupações que ninguém vê. E por isso eu Te peço, Senhor, entra com providência. Abre portas que ninguém consegue abrir. Remove obstáculos que parecem impossíveis. Prepara novos caminhos. Surpreende com milagres. Faz florescer aquilo que parecia perdido. Pai amado, conforme diz o Salmo 91, porque em Ti colocamos a nossa confiança, nenhum mal prevalecerá sobre nós. Por isso, eu entrego nas Tuas mãos toda perseguição, toda inveja, toda palavra negativa e toda armadilha preparada pelo inimigo. Que o Senhor seja a muralha ao redor desta casa. Que o Teu sangue precioso cubra esta família. Que os Teus anjos permaneçam guardando cada porta, cada quarto e cada caminho.
Senhor, dá-nos uma noite tranquila. Dá-nos um coração em paz. Dá-nos sabedoria para tomar decisões. Dá-nos forças para continuar. E faz nascer uma esperança nova dentro de nós. Mesmo que tudo pareça difícil, nós escolhemos confiar. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, nós escolhemos esperar em Ti. Porque o Senhor nunca falha. Porque o Senhor nunca se atrasa. Porque o Senhor continua fazendo milagres. E nós cremos que grandes testemunhos virão. Nós cremos que os laços serão quebrados. Nós cremos que a vitória pertence ao Senhor. E nós descansamos na certeza de que a Tua mão está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração está tocando seu coração, escreva nos comentários: minha vitória vem do Senhor. E diga também de qual cidade você está acompanhando esta oração, para que possamos formar uma grande corrente de fé. Senhor meu Deus e meu Pai, mesmo chegando ao final desta oração, eu não quero sair da Tua presença, porque é em Ti que encontro força para continuar. Tu conheces as minhas lutas, os meus pensamentos e até mesmo aquelas lágrimas que ninguém viu. Por isso, neste momento, eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida. Entrego as minhas preocupações, entrego a minha família, entrego o meu trabalho e entrego tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Pai amado, se existe algum laço escondido, alguma tristeza profunda, algum medo ou qualquer armadilha que esteja impedindo a Tua bênção de florescer, eu Te peço que o Teu poder venha quebrar e desfazer toda obra contrária. Que o Teu Espírito Santo visite este lar agora. Que toda inquietação dê lugar à paz. Que toda angústia dê lugar à esperança. Que toda porta fechada seja aberta pelo Teu poder. Senhor, eu creio que os Teus anjos estão acampados ao redor daqueles que Te temem e que nenhuma força do mal é maior do que a Tua presença. Por isso, eu descanso em Ti. Eu entrego o amanhã em Tuas mãos. Eu entrego os meus sonhos em Tuas mãos. Eu entrego as pessoas que amo em Tuas mãos. E declaro que a minha vitória vem do Senhor. Se alguma pessoa está ouvindo esta oração com o coração aflito, que ela seja alcançada pela Tua misericórdia. Que ela sinta o Teu abraço, a Tua paz e o Teu amor. Porque Tu és um Deus que nunca abandona os Teus filhos. Tu és o Deus que restaura, que cura e que transforma. E eu sei que grandes testemunhos nascerão desta oração. Em nome de Jesus. Amém. Se você está fazendo esta oração com fé, escreva nos comentários: o Senhor é minha fortaleza e meu refúgio. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, porque sei que somente em Ti existe paz verdadeira. Neste momento, eu entrego em Tuas mãos todas as preocupações que tentam roubar a minha alegria. Entrego aquilo que me faz perder o sono, entrego as minhas lágrimas e entrego os meus medos. Pai amado, Tu conheces as batalhas que ninguém vê. Tu conheces os pensamentos que se passam em nosso coração e sabes exatamente daquilo que precisamos. Por isso, eu Te peço que o Teu poder alcance agora esta casa, esta família e cada pessoa que está fazendo esta oração comigo. Que toda tristeza seja substituída pela Tua alegria. Que toda aflição seja substituída pela Tua paz. Que toda porta fechada pelo inimigo seja aberta pelas Tuas mãos poderosas. Senhor, quebra todo laço que impede esta vida de avançar. Quebra toda corrente de desânimo. Quebra toda palavra negativa. Quebra toda obra de inveja, todo medo e toda angústia. Que a Tua luz brilhe onde existe escuridão. Que a Tua esperança renasça onde existe desespero. Pai amado, visita aqueles que estão sofrendo por causa de problemas financeiros. Abre portas de emprego. Abre portas de prosperidade. Multiplica os recursos desta família e faz com que nunca falte o necessário dentro deste lar. Visita também aqueles que estão enfermos. Toca nos corações aflitos. Fortalece os que estão cansados. Levanta aqueles que já pensaram em desistir. Senhor, que o Salmo 91 seja uma realidade em nossas vidas e que possamos descansar à sombra do Onipotente,
sabendo que a tua fidelidade é o nosso escudo e a nossa proteção. Nós confiamos em ti e sabemos que grandes milagres estão sendo preparados. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: Deus está cuidando de tudo. Melhor do que a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu continuo na tua presença porque sei que o Senhor ouve cada palavra que sai do nosso coração. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque mesmo nas noites mais difíceis, a tua mão nunca deixou de nos amparar. Senhor, existem pessoas fazendo esta oração em meio às lágrimas. Existem pessoas que já não sabem mais o que fazer. Existem pessoas esperando por uma resposta, por um milagre e por uma porta aberta. E é por isso que nós nos colocamos diante de ti, porque sabemos que nada é impossível para o Senhor. Pai amado, visita os lares que precisam de restauração. Traz paz para os casamentos. Traz união para as famílias. Cura as feridas causadas pelas palavras e restaura os relacionamentos que estão abalados. Senhor, remove toda discórdia, todo ressentimento e toda mágoa. Derrama o teu amor sobre cada coração. Que a tua presença seja sentida dentro desta casa. Que haja paz durante a noite e esperança para um novo amanhecer. Pai, coloca os teus anjos ao redor desta família. Livra de todo acidente, de toda violência e de todo mal. Guarda a saída e a entrada dos teus filhos. Protege aqueles que estão viajando. Protege aqueles que estão trabalhando e protege aqueles que estão descansando. Que nenhuma armadilha prevaleça, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E mesmo quando tudo parece difícil, nós escolhemos confiar em ti. Porque sabemos que o teu tempo é perfeito e que a tua vontade sempre será melhor do que a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, escreva nos comentários: minha vitória pertence ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, chegando ao final desta oração, eu quero apenas te agradecer. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia e obrigado pela tua presença que nos acompanhou durante todos estes minutos. Nós entregamos em tuas mãos tudo aquilo que não podemos controlar. Entregamos os nossos sonhos, as nossas preocupações, as nossas famílias e os nossos caminhos. E escolhemos descansar em ti. Sabemos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Sabemos que os teus anjos estão guardando a nossa casa e que a tua mão poderosa está abrindo caminhos que ninguém pode fechar. Por isso, nós rejeitamos o medo, rejeitamos a ansiedade e escolhemos viver pela fé. Que a paz do Senhor permaneça neste lar. Que a alegria do Espírito Santo invada cada coração. Que a saúde, a proteção e a prosperidade estejam sobre esta família. E que nunca nos falte a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E nós descansamos em ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu permaneço em tua presença, porque sei que não existe lugar mais seguro para descansar do que debaixo das tuas asas. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o Deus em quem eu confio. Neste momento, eu entrego diante de ti todas as preocupações que ainda tentam ocupar o meu coração. Entrego os problemas que parecem sem solução, entrego as dores da alma e entrego aquilo que ninguém conhece além de ti. Pai amado, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração. Visita aquele que está cansado, visita aquele que está sofrendo em silêncio, visita aquele que perdeu as forças e não sabe mais como continuar. Que o teu Espírito Santo renove a esperança e faça nascer novamente a alegria. Senhor, quebra toda corrente de tristeza, quebra todo desânimo, quebra todo medo e toda insegurança. Que nenhuma palavra negativa tenha poder sobre esta vida. Que nenhuma armadilha do inimigo prevaleça, porque maior é o Senhor que luta por nós. Nós declaramos que pertencemos a ti e que nada poderá nos separar do teu amor.
Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: eu descanso à sombra do Altíssimo. Pai querido, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor enviará os teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E é por isso que eu te peço neste momento: coloca os teus anjos ao redor desta casa, ao redor desta família e ao redor de cada pessoa que está orando comigo. Livra-nos de todo perigo, de todo acidente, de toda violência e de todo mal visível e invisível. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos pais, guarda aqueles que amamos. Senhor, cobre-nos com o teu sangue precioso. Que nenhuma notícia ruim roube a nossa paz. Que nenhuma enfermidade prevaleça. Que nenhuma porta se feche por causa das obras do inimigo. Nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor e que a nossa família está debaixo da tua proteção. Pai amado, tira todo o medo do coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Faz com que ela se lembre que nunca esteve sozinha, porque o Senhor sempre esteve ao seu lado. Que a paz do céu visite este lar agora e que uma noite tranquila seja concedida aos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê na proteção do Senhor, escreva nos comentários: os anjos do Senhor guardam a minha casa. Senhor meu Deus, tu és especialista em fazer o impossível acontecer. Quando tudo parece perdido, o Senhor cria um novo caminho. Quando as portas estão fechadas, o Senhor abre uma porta que ninguém consegue fechar. Por isso, eu coloco diante de ti todas as causas impossíveis. Coloco os sonhos que parecem distantes, coloco os projetos que ainda não aconteceram e coloco diante de ti os pedidos que estão guardados no coração desta pessoa que ora comigo. Pai amado, abre portas de emprego, abre portas de prosperidade, abre portas de reconciliação, abre portas de cura e abre portas de bênçãos inesperadas. Que toda demora seja transformada em testemunho. Que toda lágrima seja transformada em alegria. Que todo tempo de sofrimento seja transformado em tempo de vitória. Nós cremos que o Senhor continua realizando milagres e que o teu poder continua agindo. Por isso, nós descansamos em ti e esperamos em ti, porque sabemos que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Se você acredita que Deus já está preparando a sua vitória, escreva nos comentários: eu creio nos milagres do Senhor. Pai amado, antes mesmo de recebermos as respostas, nós queremos te agradecer. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque até aqui a tua mão tem nos sustentado. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo quando choramos, o Senhor recolheu cada lágrima. Mesmo quando pensamos que não conseguiríamos continuar, o Senhor renovou as nossas forças. E agora nós escolhemos descansar em ti. Entregamos o nosso amanhã em tuas mãos. Entregamos a nossa família em tuas mãos. Entregamos os nossos sonhos em tuas mãos. E declaramos que a paz do Senhor governará os nossos corações. Que a alegria do Espírito Santo esteja sobre esta casa. Que haja saúde, proteção, prosperidade e união nesta família. E que nunca nos falte fé para continuar caminhando. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E nós escolhemos viver debaixo da tua presença todos os dias das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você chegou até aqui em oração, escreva nos comentários: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família abundantemente. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu entro em tua presença com humildade e com a certeza de que tu estás ouvindo cada palavra desta oração. Talvez existam pessoas fazendo esta oração em meio às lágrimas, talvez existam corações cansados, pessoas que já tentaram de tudo e não sabem mais para onde ir. Mas neste momento nós escolhemos levantar os nossos olhos para ti, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai amado, conforme está escrito no Salmo 91,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. E é nessa promessa que nós nos apoiamos agora. Senhor, se existe alguma corrente invisível tentando impedir a paz desta família, se existe algum laço de tristeza, de angústia, de medo ou de desânimo, que o teu poder venha desfazer tudo aquilo que não provém de ti. Que toda palavra de derrota lançada contra esta vida caia por terra. Que toda seta do inimigo seja quebrada pelo poder do teu nome. Pai querido, quantas vezes nós carregamos preocupações que ninguém conhece? Quantas vezes sorrimos por fora, mas por dentro estamos cansados, aflitos e sem forças? Mas o Senhor conhece os nossos pensamentos e conhece até aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Por isso, visita agora esta pessoa que está ouvindo esta oração. Se ela está chorando, enxuga as suas lágrimas. Se ela está desanimada, renova as suas forças. Se ela está sem esperança, faz nascer uma nova confiança dentro do seu coração. Senhor, visita os lares que precisam de paz. Visita os casamentos que precisam ser restaurados. Visita os filhos que se afastaram dos teus caminhos. Visita aqueles que estão desempregados e abre portas que ninguém pode fechar. Visita aqueles que estão enfrentando enfermidades e derrama a tua cura sobre eles. Pai amado, nós sabemos que não existe nada impossível para ti. Tu és o Deus que abre o mar, o Deus que faz milagres e o Deus que transforma histórias. Por isso, nós entregamos tudo em tuas mãos. Entregamos os nossos medos, entregamos as nossas preocupações, entregamos os nossos sonhos e entregamos as nossas famílias. E declaramos pela fé que toda corrente está sendo quebrada, que toda opressão está sendo desfeita e que uma nova história está sendo preparada pelas tuas mãos. Que os teus anjos sejam enviados para guardar esta casa e proteger esta família. Que nenhuma notícia ruim roube a paz dos teus filhos. Que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prospere. Porque maior é o Senhor que luta por nós. E mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, nós escolhemos confiar. Mesmo que os olhos não consigam ver, nós escolhemos acreditar. Porque sabemos que o Senhor está trabalhando em silêncio e que os teus planos são perfeitos. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória, paz e livramento sobre esta vida. E agradecemos porque sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança em ti. Amém. Se esta oração está falando ao seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é a minha fortaleza e nada poderá me separar do seu amor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu continuo em tua santa presença, porque sei que não existe lugar melhor para estar do que aos teus pés. Neste momento, eu quero silenciar as minhas preocupações e ouvir a tua voz, porque a tua palavra é vida, é esperança e é sustento para aqueles que confiam em ti. Pai amado, quantas vezes nós nos sentimos fracos, quantas vezes as lutas parecem maiores do que as nossas forças, quantas vezes pensamos que ninguém compreende a dor que carregamos dentro do coração. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece as lágrimas derramadas em segredo. O Senhor conhece as noites mal dormidas, as preocupações escondidas e os pensamentos que tentam tirar a nossa paz. E mesmo quando ninguém vê, o Senhor está presente. Mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua trabalhando em favor dos teus filhos. Por isso, neste momento, eu te peço que estendas as tuas mãos poderosas sobre esta vida que está acompanhando esta oração. Que a tua presença invada este ambiente. Que a tua paz visite esta casa. Que o teu Espírito Santo traga descanso para esta alma cansada. Senhor, se existe alguma preocupação financeira tirando o sono desta pessoa, entra com providência. Se existem contas para pagar e recursos que parecem insuficientes, abre portas inesperadas. Abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos. Multiplica aquilo que existe dentro desta casa e faz com que nunca falte o pão de cada dia. Pai querido, visita também aqueles que estão sofrendo por causa de enfermidades. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura e Tu és o Deus que fortalece.
Toca naquele que está aguardando um resultado de exame. Toca naquele que está internado. Toca naquele que está sofrendo em silêncio e renova as suas forças. Senhor, quebra toda corrente de medo. Quebra toda angústia. Quebra toda tristeza profunda. Quebra toda opressão e toda obra maligna que tenta impedir a felicidade dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Declaramos que esta família pertence ao Senhor. Declaramos que os nossos caminhos pertencem ao Senhor. E por isso nenhuma força contrária prevalecerá. Pai amado, conforme diz o Salmo 91, 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos de pé, porque a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Nós não seremos vencidos pelo medo, não seremos vencidos pela tristeza e não seremos vencidos pelas dificuldades, porque o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso abrigo seguro. E mesmo nas noites mais escuras, nós continuaremos confiando. Mesmo quando as respostas parecerem demoradas, nós continuaremos esperando em Ti. Porque sabemos que o Teu tempo é perfeito e que os Teus milagres acontecem no momento certo. Senhor, visita agora aquela pessoa que já pensou em desistir. Abraça aquele coração que está ferido. Renova aquele que está cansado de lutar. Faz nascer uma esperança nova dentro desta vida. E que esta pessoa sinta neste exato momento que ela não está sozinha, porque o Senhor permanece ao lado dela em todos os momentos. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que enquanto oramos, o Senhor já está agindo. Enquanto buscamos a Tua presença, o Senhor já está preparando testemunhos. E enquanto descansamos em Ti, o Senhor está quebrando todos os laços e abrindo novos caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, escreva nos comentários: eu confio no Deus que nunca falha. Parte 15. Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar todos os laços. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco mais uma vez em Tua santa presença, porque sei que não existe lugar mais seguro para estar do que debaixo das Tuas asas. Eu me aproximo de Ti com humildade, com fé e com a certeza de que o Senhor está ouvindo cada palavra desta oração. Pai amado, talvez existam pessoas fazendo esta oração enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto, talvez existam pessoas que não conseguem mais encontrar forças para continuar, talvez existam corações cansados, preocupados, abatidos pelas lutas da vida, mas eu sei que o Senhor é o Deus que renova as forças daquele que já não consegue caminhar sozinho. Por isso, neste instante, eu entrego diante de Ti todas as preocupações, todos os medos, todas as dores e todas as angústias. Entrego aquilo que ninguém conhece, entrego os pensamentos escondidos, entrego as noites mal dormidas e entrego todas as lágrimas derramadas em silêncio. Senhor, conforme está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. E é nessa promessa que eu escolho descansar. Mesmo quando os problemas parecem maiores, mesmo quando as notícias são difíceis, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar, eu escolho confiar em Ti. Porque Tu és o Deus que nunca abandona os Teus filhos. Tu és o Deus que permanece ao nosso lado nos dias bons e também nos dias difíceis. Tu és o Deus que vê aquilo que ninguém vê. Tu és o Deus que conhece cada detalhe da nossa vida e que sabe exatamente daquilo que precisamos. Pai amado, visita agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. Visita aquele coração que está aflito. Visita aquela mãe que está preocupada com os seus filhos. Visita aquele pai que está carregando responsabilidades e preocupações. Visita aquela pessoa que se sente sozinha e que pensa que foi esquecida. Senhor, faz com que ela sinta a Tua presença neste momento. Faz com que ela perceba que nunca esteve sozinha, porque o Senhor sempre esteve ao lado dela. Pai querido, quebra todos os laços que tentam impedir a paz desta vida. Quebra os laços do medo. Quebra os laços da ansiedade. Quebra os laços da tristeza profunda.
Quebra os laços do desânimo. Quebra os laços das palavras negativas. Quebra toda corrente que tenta prender os teus filhos em pensamentos de derrota. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda obra maligna está sendo desfeita. Toda armadilha preparada pelo inimigo está sendo destruída. Toda seta lançada contra esta família está sendo quebrada pelo teu poder. Porque maior é o Senhor que luta por nós. Maior é o teu amor. Maior é a tua misericórdia. Senhor, visita os lares que precisam de paz. Quantas famílias estão sofrendo por causa das discussões, por causa das mágoas, por causa das palavras que feriram o coração? Pai amado, derrama o teu amor sobre cada casa. Restaura os casamentos. Restaura a união entre pais e filhos. Faz renascer o respeito, a compreensão e o perdão. Onde existia divisão, faz nascer a paz. Onde existia tristeza, faz nascer a alegria. Onde existia desespero, faz nascer a esperança. Senhor, visita também aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Quantas pessoas têm perdido o sono por causa das contas? Quantas pessoas têm chorado em silêncio, sem saber como resolver os problemas que se acumulam? Mas nós sabemos que Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que abre portas onde não existem portas. Tu és o Deus que faz milagres inesperados. Por isso, nós colocamos diante de Ti todas as necessidades desta família. Abençoa o trabalho das mãos dos Teus filhos. Abre portas de emprego. Abre portas de oportunidades. Multiplica os recursos dentro deste lar. Faz com que nunca falte o pão sobre a mesa. Faz com que nunca falte a esperança dentro do coração. Senhor, visita também aqueles que estão sofrendo por causa das enfermidades. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que restaura. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre aqueles que estão internados. Sobre aqueles que aguardam exames. Sobre aqueles que sentem dores no corpo. Sobre aqueles que estão cansados e sem forças. Senhor, renova a saúde, renova a esperança e fortalece os Teus filhos. E mesmo quando a resposta não chega no tempo que esperamos, ensina-nos a continuar confiando. Ensina-nos a descansar em Ti. Porque os Teus planos são perfeitos. Pai amado, eu Te peço também por aqueles que estão sofrendo emocionalmente. Existem pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando estão sozinhas. Existem pessoas carregando feridas que ninguém conhece. Existem pessoas lutando contra pensamentos negativos, contra a angústia e contra a tristeza. Senhor, abraça essas vidas. Faz com que elas sintam o Teu amor. Faz com que elas percebam que ainda existe esperança. Faz nascer uma nova alegria dentro desses corações. Porque a Tua presença é capaz de transformar a dor em esperança, as lágrimas em testemunhos e a tristeza em alegria. Pai querido, envia os Teus anjos sobre esta casa. Guarda esta família durante a noite e durante o dia. Livra de todo acidente. Livra de toda violência. Livra de toda notícia ruim. Guarda a entrada e a saída dos Teus filhos. Que os Teus anjos estejam ao redor desta casa, protegendo cada quarto, protegendo cada porta e protegendo cada pessoa que faz parte desta família. Porque nós confiamos na Tua proteção. Nós confiamos no Teu cuidado. Nós confiamos no Teu amor. Senhor, quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes as lutas pareciam grandes demais? Quantas vezes o medo tentou roubar a nossa fé? Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Até aqui o Senhor esteve ao nosso lado. E por isso nós escolhemos continuar. Nós escolhemos acreditar. Nós escolhemos esperar. Porque sabemos que os Teus milagres continuam acontecendo. Sabemos que o Teu poder continua agindo. Sabemos que o Senhor continua escrevendo histórias de vitória. Pai amado, abençoa os sonhos que estão guardados no coração dos Teus filhos.
Abençoa os projetos. Abençoa os planos. Abençoa os caminhos. E se algum sonho não estiver de acordo com a tua vontade, dá-nos sabedoria para compreender e força para esperar pelo teu melhor. Senhor, nós entregamos o nosso passado em tuas mãos. Entregamos as feridas que ainda doem. Entregamos as decepções. Entregamos os medos. E escolhemos viver um novo tempo debaixo da tua presença. Porque sabemos que aquilo que vem de ti traz paz, traz esperança e traz vida. E neste momento, em nome de Jesus, nós declaramos que todos os laços estão sendo quebrados. Declaramos que toda tristeza está sendo vencida. Declaramos que toda porta fechada será aberta no tempo certo. Declaramos que o Senhor está preparando testemunhos. Declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor. Declaramos que a nossa família pertence ao Senhor. Declaramos que os nossos caminhos pertencem ao Senhor. E declaramos que a nossa esperança está firmada em Ti. Obrigado, Pai, porque mesmo sem enxergar, nós sabemos que Tu estás trabalhando. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque nunca nos abandonaste. Obrigado porque sempre estiveste ao nosso lado. E nós continuaremos confiando, continuaremos orando e continuaremos descansando à sombra do Altíssimo, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Deus em quem confiamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. E coloque também o nome de uma pessoa por quem você deseja orar. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, porque sei que Tu és o Deus que nunca abandona os Teus filhos. Antes mesmo de abrir os meus lábios, o Senhor já conhece o meu coração. Antes mesmo das minhas lágrimas caírem, o Senhor já sabe da minha dor. E por isso, Pai amado, eu me aproximo de Ti com confiança, porque sei que a Tua misericórdia é infinita e que o Teu amor é maior do que qualquer luta que eu esteja enfrentando. Neste momento, eu me uno em oração com cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Não importa onde ela esteja, não importa se é de manhã, de tarde ou de madrugada, eu sei que a Tua presença é capaz de alcançar cada coração e transformar toda tristeza em esperança. Pai querido, talvez existam pessoas que estão fazendo esta oração em silêncio, sem forças para falar, carregando dores que ninguém conhece. Talvez existam pessoas que já sorriram para todos durante o dia, mas agora, quando estão sozinhas, sentem o peso das preocupações, das incertezas e das batalhas que parecem não ter fim. Mas neste momento, Senhor, eu Te peço que a Tua paz visite essa vida. Que a Tua presença invada este ambiente. Que o Teu Espírito Santo toque profundamente este coração e faça desaparecer todo medo, toda angústia e toda sensação de abandono. Porque a Tua palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é nesse descanso que nós queremos permanecer. Pai amado, nós sabemos que existem guerras que os olhos não conseguem ver. Existem lutas travadas dentro da alma. Existem noites em que o sono não vem, existem pensamentos que tentam roubar a esperança e existem momentos em que parece que ninguém entende aquilo que estamos vivendo. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor vê cada lágrima. O Senhor conhece cada preocupação. O Senhor sabe daquilo que está escondido dentro do coração dos Teus filhos. E por isso eu Te peço, Senhor, entra com providência. Onde existe medo, derrama coragem. Onde existe tristeza, derrama alegria. Onde existe desânimo, derrama forças novas. Onde existe ansiedade, derrama paz que excede todo entendimento. Onde existe vazio, derrama a Tua presença, porque a Tua presença é suficiente para restaurar a alma cansada. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti todas as famílias que estão acompanhando esta oração. Quantos lares precisam de paz? Quantos casamentos precisam ser restaurados?
Quantos pais estão preocupados com seus filhos? Quantas mães estão chorando em silêncio, pedindo pela proteção da sua casa? Senhor, visita cada família agora. Entra em cada lar. Quebra toda divisão. Remove toda palavra de ofensa. Cura as feridas causadas pelo tempo e pelas decepções. Faz renascer o amor, a união, o respeito e o perdão. Que onde existia distância, exista reconciliação. Que onde existia tristeza, exista alegria. E que cada casa seja um lugar de paz, de amor e da tua presença. Senhor, eu te apresento também aqueles que estão sofrendo por causa das dificuldades financeiras. Quantas pessoas têm acordado preocupadas? Quantas pessoas têm chorado sem saber como pagar as contas, sem saber como resolver os problemas e sem enxergar uma saída? Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que alimentou o povo no deserto. O Senhor é o Deus que multiplicou os pães e os peixes. O Senhor é o Deus que continua fazendo milagres. Por isso, Pai amado, abre portas de emprego. Abre portas de oportunidades. Abençoa os negócios. Multiplica os recursos. Faz prosperar o trabalho das mãos dos teus filhos. E que nunca falte o necessário dentro desta casa. Que nunca falte o pão sobre a mesa e que nunca falte esperança dentro do coração. Pai amado, visita agora aqueles que estão enfermos. Visita aqueles que estão em hospitais, aqueles que aguardam resultados de exames, aqueles que convivem com dores físicas e também aqueles que carregam feridas emocionais. Senhor, coloca tuas mãos sobre cada vida. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que restaura. Renova as forças daquele que está cansado. Renova a esperança daquele que pensa que não existe mais solução. E faz com que cada pessoa sinta o teu cuidado e o teu amor neste exato momento. Que toda enfermidade se curve diante do teu poder. Que toda tristeza dê lugar à esperança. E que a paz do Senhor invada cada coração. Pai querido, quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes as lutas pareciam grandes demais? Quantas vezes o medo tentou nos convencer de que não conseguiríamos continuar? Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor esteve ao nosso lado. Até aqui a tua mão nos guiou. E por isso nós escolhemos continuar confiando. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando as respostas parecem demoradas. Mesmo quando tudo parece em silêncio. Nós continuaremos acreditando, porque sabemos que os teus planos são perfeitos e que o teu tempo é melhor do que o nosso tempo. Senhor, quebra agora todos os laços que impedem os teus filhos de viverem em paz. Quebra toda corrente de tristeza. Quebra toda opressão. Quebra toda palavra negativa. Quebra toda influência maligna. Quebra toda obra preparada pelo inimigo. Quebra todo medo, toda ansiedade e toda preocupação excessiva. E faz nascer um novo tempo na vida desta pessoa. Um tempo de paz. Um tempo de esperança. Um tempo de testemunhos. Um tempo de milagres. Porque nós sabemos que nada é impossível para ti. Pai amado, envia os teus anjos para guardarem esta casa. Guarda a saída e a entrada desta família. Livra de acidentes, de enfermidades, de notícias ruins e de todo mal. Que a tua presença esteja em cada quarto deste lar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu continuo na tua santa presença, porque sei que o Senhor é o meu abrigo seguro, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Pai amado, quantas vezes nós chegamos diante de ti sem saber o que dizer, sem entender o motivo de tantas lutas e carregando dentro do coração um peso que ninguém consegue perceber. Quantas vezes nós tentamos ser fortes diante das pessoas, mas quando estamos sozinhos, as lágrimas descem e a alma parece cansada. Mas eu te agradeço, Senhor, porque mesmo quando ninguém percebe a nossa dor, o Senhor percebe. Mesmo quando ninguém vê as lágrimas que caem durante a madrugada, o Senhor vê. Mesmo quando o coração está em silêncio,
O Senhor conhece cada pensamento e sabe exatamente aquilo que os teus filhos precisam. Pai querido, eu te apresento agora aquelas pessoas que estão fazendo esta oração com o coração apertado. Pessoas que perderam a paz, pessoas que estão vivendo dias difíceis, pessoas que não conseguem mais enxergar uma saída. Senhor, abraça cada uma delas neste momento. Que a tua presença seja sentida agora. Que o teu Espírito Santo visite este ambiente e traga descanso para a alma cansada. Que toda aflição seja substituída pela tua paz. Que toda tristeza seja substituída pela esperança. Que todo desânimo seja substituído por forças renovadas. Porque a tua palavra nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós escolhemos esperar em Ti, Senhor. Pai amado, existem pessoas preocupadas com os seus filhos. Existem pais e mães chorando em silêncio, pedindo proteção, pedindo livramento e pedindo que os seus filhos sejam guardados pelo Senhor. Por isso, neste momento, eu coloco diante de Ti cada filho, cada filha, cada neto e cada pessoa que faz parte desta família. Guarda os seus caminhos. Livra-os das más companhias. Livra-os de acidentes. Livra-os de todo mal visível e invisível. Que os teus anjos estejam ao redor deles. Que os seus passos sejam dirigidos pela tua mão poderosa. E que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prevaleça, porque nós declaramos que as nossas famílias pertencem ao Senhor. Pai querido, eu te apresento também aqueles que estão sofrendo por causa das portas fechadas. Pessoas que estão procurando trabalho. Pessoas que perderam oportunidades. Pessoas que estão cansadas de esperar por uma resposta. Senhor, Tu és o Deus que abre portas que ninguém consegue fechar. Tu és o Deus que faz milagres onde os homens não conseguem fazer. E por isso nós entregamos em Tuas mãos todas as necessidades desta família. Abençoa os negócios. Abençoa os empregos. Abençoa aqueles que estão procurando uma oportunidade. Faz prosperar o trabalho das mãos dos Teus filhos. Derrama a Tua provisão sobre esta casa. E que nunca falte o necessário dentro deste lar. Senhor meu Deus, eu te apresento também aqueles que estão lutando contra a ansiedade. Quantas pessoas vivem preocupadas com o amanhã? Quantas pessoas perderam o sono por causa das preocupações? Quantas pessoas estão cansadas mentalmente e emocionalmente? Mas neste momento, Pai amado, derrama Tua paz sobre essas vidas. A paz que o mundo não pode dar. A paz que acalma o coração. A paz que renova as forças. A paz que faz com que os Teus filhos consigam descansar, mesmo em meio às tempestades. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, eu te peço que quebres agora toda corrente de medo, toda corrente de tristeza, toda corrente de angústia e toda obra preparada pelo inimigo. Quebra toda palavra negativa lançada contra esta família. Quebra toda maldição, todo pensamento de derrota e toda armadilha que tenta impedir os Teus filhos de viverem em paz. Porque nós declaramos que a nossa vitória vem do Senhor. Declaramos que o nosso socorro vem do Senhor. Declaramos que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. E declaramos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Pai amado, quantas vezes nós não entendemos os Teus caminhos? Quantas vezes pedimos respostas imediatas e não compreendemos o tempo do Senhor? Mas hoje nós escolhemos descansar. Escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que o Senhor está preparando algo maior do que aquilo que conseguimos imaginar. Porque os Teus planos são perfeitos. O Teu amor é infinito. E a Tua fidelidade dura para sempre. Senhor, visita agora aquela pessoa que está ouvindo esta oração durante a madrugada. Visita aquele coração que está aflito. Visita aquele que chorou antes de começar esta oração. Visita aquele que perdeu a esperança. E faz nascer uma nova alegria dentro desta alma. Que esta pessoa sinta o Teu abraço. Que ela perceba que não está sozinha.
Que ela entenda que o Senhor continua cuidando dela, mesmo quando tudo parece difícil. E assim, Pai amado, nós continuamos descansando à sombra do Altíssimo. Continuamos confiando na Tua proteção. Continuamos acreditando nos Teus milagres. Porque sabemos que o Senhor nunca falha. Sabemos que o Senhor nunca se atrasa. E sabemos que aqueles que colocam a sua confiança em Ti jamais serão envergonhados. Por isso, nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que ainda fará. E desde agora, pela fé, nós declaramos que todos os laços estão sendo quebrados, que toda tristeza está sendo vencida e que um novo tempo de paz, de esperança e de testemunhos está chegando para esta família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você está fazendo esta oração até aqui, escreva nos comentários: o Senhor está cuidando de tudo, e eu confio nas suas promessas. Ok. Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos ao final desta oração, mas sabemos que a Tua presença continuará conosco, porque Tu és um Deus que nunca abandona os Teus filhos. Durante todos estes momentos em que estivemos unidos em oração, nós abrimos o nosso coração diante de Ti. Colocamos aos Teus pés as nossas lágrimas, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos sonhos e tudo aquilo que está além das nossas forças. E agora, Pai amado, nós escolhemos descansar em Ti. Escolhemos confiar que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Porque a Tua palavra nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é nesse lugar de paz, de descanso e de segurança que nós queremos permanecer todos os dias das nossas vidas. Pai querido, obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra desta oração. Obrigado porque nenhuma lágrima passou despercebida diante dos Teus olhos. Obrigado porque o Senhor conhece cada batalha que enfrentamos e porque nunca nos deixou sozinhos. Mesmo nos momentos em que pensamos que não conseguiríamos continuar, a Tua mão nos sustentou. Mesmo quando o medo tentou nos vencer, o Teu amor nos fortaleceu. Mesmo quando as respostas pareciam demoradas, a Tua fidelidade continuou nos acompanhando. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos o nosso futuro. Entregamos a nossa família. Entregamos os nossos filhos. Entregamos o nosso trabalho. Entregamos a nossa saúde. Entregamos os nossos sonhos e todas as nossas preocupações. E declaramos que tudo pertence ao Senhor. Que a nossa casa pertence ao Senhor. Que a nossa família pertence ao Senhor. Que os nossos caminhos pertencem ao Senhor. E que nenhuma força contrária será maior do que o Teu poder. Pai amado, que os Teus anjos sejam enviados para guardar esta casa. Que os Teus anjos guardem a saída e a entrada desta família. Que os Teus anjos estejam ao redor daqueles que amamos. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda notícia ruim e de toda armadilha preparada pelo inimigo. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós durante esta noite e também durante todos os dias da nossa vida. Senhor, se existe alguma pessoa ouvindo esta oração e carregando uma dor em silêncio, que ela sinta neste momento o Teu abraço. Que ela sinta a Tua paz. Que ela sinta a Tua presença. E que ela compreenda que nunca esteve sozinha, porque o Senhor sempre esteve ao lado dela. Faz nascer novamente a esperança. Renova as forças daquele que está cansado. Levanta aquele que pensou em desistir. E faz com que os Teus filhos continuem caminhando pela fé, sabendo que os Teus planos são maiores e melhores do que tudo aquilo que podemos imaginar. E nós declaramos, pela fé, que todos os laços foram entregues nas Tuas mãos. Declaramos que toda ansiedade foi colocada diante de Ti. Declaramos que toda tristeza foi colocada diante de Ti. Declaramos que toda preocupação foi colocada diante de Ti. E agora nós descansamos, porque sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. E antes de terminarmos esta oração, juntos nós declaramos com fé: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu permanecerei firme,
porque a minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nenhum mal prevalecerá sobre mim e sobre a minha família, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. E eu creio que dias de paz, dias de vitória e dias de testemunhos estão chegando, em nome de Jesus. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós encerramos esta oração dizendo: obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e continuará nos sustentando. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós hoje, amanhã e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. E compartilhe esta oração com alguém que precisa receber uma palavra de paz e esperança. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família abundantemente. Amém.